Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Na porção mais ao sul do mundo conhecido, em uma vasta região de águas salgadas conhecida como Mar do Verão, encontra-se um arquipélago de rara beleza e exótica história, um local diferente de qualquer outro no mundo e nosso objeto de estudo no vídeo de hoje. Acabamos de desembarcar nas formosas Ilhas do Verão, um espaço singular e cativante. O arquipélago, formado por mais de 50 ilhas no total, é considerado como o separador físico do Mar do Verão, a leste, do Mar do Poente, a oeste, e conta com um conjunto de 3 ilhas principais, que se chamam Walano, a mais a norte, Omboro, a ilha central, e Jala, a mais ao sul e maior das 3, cada uma das quais maiores do que quaisquer das Ilhas dos Degraus, no Mar Estreito, para efeito de comparação. Entre essas ilhas, existem o Mar Sorridente, que separa Omboro de Walano, e o Estreito Índigo, que separa Omboro de Jala. A ilha de Walano é a mais importante do ponto de vista da ocupação humana, possuindo os maiores e mais importantes assentamentos do arquipélago, o Porto Lotus, o Último Lamento e a Vila das Árvores Altas, que é a capital do arquipélago, onde as sacerdotisas dos deuses do verão escavam a história e as tradições de seu povo nos troncos das tais árvores, que são conhecidas como árvores falantes, devido às histórias que são capazes de contar. Já Jala, mais ao sul, contém também pelo menos 2 vales assentados, o Vale da Flor Vermelha e o Vale do Lótus Doce, que contém a cidade portuária de Cabeça de Ébano. A norte da ilha de Walano encontram-se as Pedras Cantantes, os 3 Exilados, a Ilha do Amor e o pequeno corpo de terra chamado de Molu. Já ao sul de Jala encontram-se a Baía do Papagaio, as ilhas de Shon e Doku e as pequenas ilhas conhecidas apenas como Os Ossos. Finalmente, mais a oriente, encontra-se outro pequeno agrupamento de ilhas, as Ilhas da Cabeça do Lagarto. A história das ilhas data de milhares de anos, conforme os meticulosos registros nas árvores indicam, embora muito mais da história tenha sido transmitida pela via oral do que pelos entalhes, já que os ilhéus sempre se pautaram muito pelas suas histórias contadas e cantadas para registrar suas tradições, em complexos e longos versos decorados de cabeça. De fato, em Westeros existe um longo e compreensivo tratado sobre tais tradições orais dos ilhéus, de nome Filhos do Verão, de autoria do estudioso Mestre Gallard, que empreendeu um longo e cansativo processo de tradução meticulosa de muitos desses versos. Os mapas talhados nos troncos das árvores falantes nas ilhas apresentam sempre mapas que registram apenas a existência das ilhas em meio a um oceano aparentemente sem fim, pois no início de sua história, os ilhéus acreditavam que as suas fossem as únicas terras emersas no mundo, já que seu contato com outras civilizações humanas levou um considerável tempo para acontecer. Nesses tempos, os ilhéus tendiam a usar apenas pequenas canoas a remo para se deslocarem entre suas ilhas, de modo que obviamente não podiam se afastar demais da vista da terra, mas com o tempo, sua tecnologia naval melhorou muito e passaram a usar navios maiores, de madeira, com velas tecidas a partir da fibra natural do cânhamo. O primeiro contato efetivo dos ilhéus com o mundo exterior se deu quando navios vindos do antigo Império de Giz encontraram o território de Walano e algumas das ilhas menores mais ao norte, o que fez com que os ilhéus se dessem conta pela primeira vez de que, de fato, não estavam sozinhos no mundo. Contudo, esse encontro foi bastante conturbado e os Giscari nem sequer chegaram a explorar as outras ilhas do arquipélago, batendo em retirada quase imediatamente, pois teriam ficado horrorizados com a compleição dos ilhéus, acreditando que haviam navegado longe demais e encontrado uma ilha habitada apenas por demônios de pele negra. Desde então, os Giscari passaram séculos se referindo ao Walano como a Ilha dos Demônios e evitando o lugar, mas com o tempo as relações com ele se normalizaram, e Giz passou a ter uma relação ambígua com os ilhéus, em parte comerciando com eles, em parte fazendo incursões de captura de escravos ocasionalmente aqui, algo que foi mais tarde emulado também pela potência que suplantou Giz, Valíria.
Esses encontros com outras civilizações motivaram os ilhéus a desenvolverem ainda mais seus dons de navegação, até o ponto de se tornarem uma das maiores potências navais e cartográficas de todo o mundo conhecido. O primeiro contato entre os ilhéus e os outros estrangeiros fora de suas terras se deu com o povo de Naf, e depois com os homens das Ilhas Basilisco, para então toparem com os homens do norte de Sothorios e, finalmente, os das costas de Essos e Westeros, começando por Dorne. De acordo com Lomas Longstrider, que esteve nas ilhas em busca de registros detalhados sobre a história dos ilhéus, seus sábios antigos contam que, em um passado remoto, seus ancestrais estabeleceram colônias nas costas de Sothorios, mas que o destino de todas e cada uma delas foi sombrio. O contato com a toda-poderosa Valíria veio após a queda de Ghis, e menos de meio século após seu primeiro contato, os ilhéus estabeleceram suas rotas comerciais com o Império Valiriano. Quanto a Westeros, para além de Dorne, os ilhéus podem ter atingido também Vila Velha muitos séculos antes do início das invasões ândalas, travando contato com os primeiros homens quando estes ainda dominavam Westeros por inteiro. Mestre Jellicoe especula inclusive que o contato com os ilhéus pode ter se iniciado ainda na Era da Alvorada, quando navios vindos das ilhas paravam no que é hoje Vila Velha para reabastecer, negociando com os outros navegantes e até mesmo com as raças antigas. A instituição da escravidão, trazida às ilhas pelos Giscari, infelizmente deixou marcas profundas entre os ilhéus. Os Giscari, os Valirianos e os corsários e piratas das Ilhas Basilisco regularmente promoviam incursões de captura de pessoas aqui, e com o tempo, príncipes naturais das ilhas passaram a se aproveitar de suas vitórias em batalhas para vender seus inimigos derrotados aos traficantes. Isso era muito mal visto nas ilhas, embora alguns simplesmente não se importassem com a visão geral, e os chamados séculos da vergonha, como este período ficou conhecido, duraram cerca de 200 anos. As ilhas apenas foram libertadas desse drama quando Shandako, princesa do Vale do Lótus Doce, que fora ela mesma capturada e vendida à escravidão, unificou as ilhas sob seu governo. Como o aço e o ferro para as armas eram raros nas ilhas, Shanda supostamente criou os arcos de Amagodouro como uma resposta poderosa aos armamentos dos escravagistas. Eles, combinados aos navios Cisne, foram cruciais para a emancipação das ilhas, sob o comando da filha e eventual sucessora de Shanda, a princesa Shatana, e as guerras dos escravagistas duraram toda uma geração, mas ao seu final, os ilhéus prevaleceram, e desde então, a escravidão se tornou estritamente proibida aqui. Apesar de sua vitória militar, Shatana não foi uma governante tão prolífica quanto a mãe, e a Flecha de Jahar, como ela ficou conhecida durante as guerras, acabou permitindo que as ilhas retornassem ao estado de fragmentação política após sua morte. Ao todo, as ilhas foram unificadas apenas por 6 vezes, e todas elas curtas, e o estado de fragmentação perdurou durante a maior parte do tempo. Durante a fuga dos 10.000 navios da princesa Rhoynar Nymeria, eles estiveram nas ilhas durante um período de tempo, em seu caminho em busca de um local para chamarem de lar. Eles aportaram na pequena ilha de Abulo, que desde aquele momento passou a ser conhecida como a Ilha das Mulheres, já que a maior parte da hoste de Nymeria era de fato formada pelas esposas, mães e filhas dos Rhoynares mortos ou capturados em combate contra os Valirianos. O solo das ilhas se mostrou pobre, contudo, não permitindo sustentar uma grande hoste, e por isso a maioria dos Rhoynares voltaram a levantar velas e partiram, mas alguns aqui permaneceram, e até os dias atuais, descendentes da princesa Rhoynar ainda podem ser encontrados aqui. No ano 19 após a conquista, a Vila das Árvores Altas foi saqueada por uma grande frota pirata, e as notícias sobre o saque foram tão terríveis que inspiraram o conquistador, Aegon Targaryen, a ordenar a construção de muralhas fortes em torno de sua capital, Porto Real, para evitar que o mesmo acontecesse a eles. As ilhas foram o local de origem de alguns personagens bastante interessantes no mundo conhecido, como foi o caso de Belegere Otherys, a famosa cortesã de Bravos, cuja mãe foi uma princesa das ilhas. Outro personagem oriundo daqui foi Shobar Kokwa, que integrou o infame Bando de Nove, capitaneado por Baelys Blackfyre, que lutou contra as forças reais durante a Guerra dos Reis de Nove Moedas. Mais uma personagem das crônicas, uma das filhas do príncipe Oberyn Martell, Sarella Sand, foi gerada junto a uma marinheira das ilhas e, portanto, tem o sangue do verão correndo nas veias. Em dias mais recentes, o personagem mais conhecido oriundo das ilhas é Jalabar Sho, príncipe do Vale da Flor Vermelha, que foi forçado a se exilar após uma derrota militar e encontrou refúgio em Porto Real, onde peticiona constantemente junto a Robert I Baratheon e mais tarde aos seus filhos em busca de apoio efetivo para retornar às ilhas e retomar seus domínios.
Robert até se sentia tentado a aquecer ao pedido do príncipe, embora nunca o tenha feito, e seus conselheiros sempre consideraram a demanda como tolice, mas ainda assim, Jalabar permaneceu obstinado. Outros personagens recentes dignos de nota vindos daqui são Kuuru-Mo e sua filha Koja, os comandantes do navio Cisne Vento de Canela, que levou Sam Tarly, Goiva, seu bebê e mestre Aemon desde Atalaia Leste até Vila Velha, e Shondodoru, seu imediato, um homem expansivo e bem-humorado, que salvou Sam de se afogar em um dos canais de Bravos. Também valem a menção Shataya e sua filha, Alayaya, proprietárias de um dos bordéis mais requisitados da capital de Westeros. Shataya é natural das ilhas, enquanto sua filha nasceu em Westeros, mas ambas conservam suas mesmas feições e a mesma cultura dos ilhéus em sua terra natal, embora falem o idioma comum fluentemente. No que diz respeito à natureza dessas ilhas, ela é de status legendário, com uma cobertura frondosa de florestas tropicais, praias de areias brancas e quentes e altas montanhas, em especial nas porções mais interiores. Esses locais são habitados por uma infinidade de fauna e flora, como por onças pintadas, matilhas de esguios lobos vermelhos, tribos de endiabrados macacos e muitos crocodilos. Os símios das ilhas incluem os chamados Velhos Homens Vermelhos, em Omboro, os Peles de Prata em Jala e os Caminhantes Noturnos em Walano. Uma miríade de flores coloridas e exuberantes e um grande número de vários tipos de aves completam o cenário idílico. No que tange o povo das Ilhas de Verão em si, ele é sensivelmente diferente de outros povos e bastante único em seus meios, conforme veremos melhor a partir de agora. Os ilhéus são descritos como altos e fortes, de compleição sólida e também são tidos como um povo especialmente afeito ao conhecimento e ao aprendizado, sempre sedentos para descobrirem novos fatos sobre o mundo que os cerca. Sua pele é quase sempre de tons escuros que vão desde um marrom amendoado, passando pela teca e pelo ébano, até atingir tons tão negros como a obsidiana polida ou um céu de noite sem estrelas. Seus cabelos e olhos também são sempre em tons de negro. Seu idioma próprio é o idioma do verão, que poucos em Westeros, ainda mais fora da cidadela, dominam, e seu costume mais notável é o de se ornar com luxuriantes e coloridos mantos feitos a partir das penas das muitas aves tropicais que aqui existem. Quanto mais ornado o manto, maior e mais importante é o status de quem o usa. Quando os ilhéus que dominam o idioma comum o falam, disse que seu sotaque tem algo de fluido e âmbar, algo considerado inclusive atraente por alguns. De cada 10 ilhéus, 9 vivem em 3 das ilhas principais, sendo o Walano a mais populosa, e com o 10º vivendo em alguma das ilhotas e atóis menores, e a dieta das ilhas em geral consiste principalmente de uma combinação de diferentes tipos de peixe e de muitas frutas que aqui crescem, com os ilhéus sendo descritos como legítimos amantes desses tipos de alimentos. Os ilhéus adoram um grande número de divindades ligados ao mundo natural e aos sentimentos humanos, e aqueles que se destacam em seu panteão são o deus e a deusa do amor, da beleza e da fertilidade, adorados em especial em sua capital. Nesse sentido, o ato sexual aqui é considerado não como uma espécie de tabu relegado ao contexto do casamento, como acontece em Westeros, mas sim como um ato sagrado e uma forma de adoração e honra aos deuses. Por isso, o sexo aqui é visto em alta conta, e mesmo a prostituição não é vista como algo negativo, mas sim positivo e sagrado, e espera-se de cada ilhéu que sirva durante algum tempo nos templos consagrados aos deuses do amor, onde realizam o ato sexual como forma de oração. Os mais habilidosos e dedicados nem sequer chegam a partir, se tornando sacerdotes e sacerdotisas altamente reverenciados e respeitados na sua sociedade, tornando o amor em uma verdadeira arte. Fora do contexto sagrado, a prostituição secular também é altamente valorizada, e muitas vezes as prostitutas nas ilhas não são mulheres das classes baixas procurando por um meio de subsistência, mas sim filhas das grandes famílias aristocráticas, que honram seus nomes ao servirem nessa profissão. Os ilhéus também guardam grande respeito e reverência aos idosos, considerados como as pessoas mais importantes da sua sociedade, os guardiães de suas tradições, e quando ocorre algum falecimento, seus ritos funerários são também bastante diferentes daqueles dos Sete Reinos. Enquanto em Westeros os mortos são lembrados com dor e pesar, nas ilhas eles são celebrados como uma resposta de vida, que envolve grandes festas com muito rum e sexo, e que podem durar por longos períodos de tempo. Quanto ao seu sistema político, as ilhas são divididas em territórios controlados por diferentes príncipes ou princesas, com algumas ilhas menores sendo controladas por tão somente um príncipe, enquanto as 3 ilhas maiores são divididas em várias porções, cada uma das quais sob o controle de um destes, que mantém intensa rivalidade entre si.
No que diz respeito ao aspecto militar, as ilhas também têm suas peculiaridades, motivadas por sua geografia e por sua cultura singulares. As armas dos ilhéus se dividem entre lanças longas, usadas para se trespassar o inimigo, lanças curtas de arremesso, fundas, escudos de madeira e muito pouca ou nenhuma armadura. Os ilhéus também são conhecidos por produzirem alguns dos melhores e mais mortíferos arqueiros em todo o mundo, que são especialmente treinados desde tenra idade no manejo de seus excelentes arcos feitos a partir do amagodouro, uma espécie única de árvore endêmica das ilhas, cuja madeira produz um arco tão rígido que é superior em alcance e precisão a qualquer outro tipo de arco feito de outras espécies de madeiras, e que só pode ser superado por um dos raros arcos feitos a partir do osso de dragão. Isso, aliás, faz com que os navios dos ilhéus, chamados de navios cisne pelas imagens que projetam em suas proas e pelas grandes velas brancas que os impulsionam, sejam especialmente temidos por piratas e traficantes, pois estes sabem que se tentarem se aproximar para atacá-los, serão alvejados por uma chuva de flechas muito antes de conseguirem responder ao fogo. Os navios são produzidos em especial na ilha de Kosh, ao lado de Wallano, que tem sido o centro de produção naval das ilhas há séculos, mas mesmo com as defesas fortes que tais navios envergam, eles não são usados principalmente como armas de guerra, e sim como embarcações para exploração e comércio internacional. De fato, segundo o entendimento majoritário entre os mestres, as Ilhas do Verão são um local eminentemente pacífico e os combates realizados aqui têm muito mais a ver com rituais religiosos do que propriamente com orgias de matança desenfreada, como acontece nos Sete Reinos. Os combates sempre são realizados em dias e horários específicos, escolhidos de antemão pelos sacerdotes, e se assemelham muito aos torneios de Westeros, no sentido de que, ao invés de simplesmente se lançarem aos combates ferozes, os dois lados de um campo de batalha, formados invariavelmente tanto por homens quanto por mulheres, se encontram no campo previamente consagrado e ficam principalmente se estudando mutuamente. Arcos de amagodouro são proibidos nessas batalhas, sendo usados apenas fora do contexto dos combates sagrados, e tais combates raramente duram mais do que um único dia. Existe muito pouca confrontação física e, consequentemente, poucas mortes, com a maioria das batalhas sendo decididas por campeões enviados por ambos os lados, e os derrotados nunca são maltratados ou executados, mas são forçados a abandonar as ilhas, em exílio, como preço da derrota, enquanto os vencedores são agraciados com o objeto de disputa, normalmente as terras e os domínios dos derrotados. Por isso, os civis das ilhas também não são molestados e, em suas guerras, apenas os próprios combatentes correm algum tipo de risco, e como vimos, este é menor do que a média das batalhas pelo mundo afora. Obviamente, esse estilo de luta não seria algo eficiente em outros contextos, o que talvez ajude a explicar o porquê de os ilhéus jamais terem tentado conquistar terras para além de suas próprias ilhas. Finalmente, falemos a respeito do aspecto econômico das Ilhas do Verão, outro sentido em que elas se apresentam como um local único no mundo. Para começar, obviamente, traficantes de escravos não são bem-vindos em seus portos, e a venda de pessoas é totalmente banida. O comércio das ilhas se pauta em especial por uma miríade de pedras preciosas, como esmeraldas, rubis e safiras, além de pérolas vindas das vastas costas. Especiarias também crescem em abundância por aqui, e gêneros como noz moscada, canela e pimenta estão entre os itens de exportação mais comuns. Existem outros tipos ainda mais especiais e algo misteriosos de especiarias vindas das ilhas, que são combinadas e usadas na produção do raro veneno conhecido como o Estrangulador, o mesmo tipo usado para assassinar Joffrey Baratheon em seu casamento. A madeira também representa um gênero de exportação importante, com diversos tipos de árvores sendo negociados, com a notável exceção do amagodouro, considerado um recurso estratégico para a defesa e a proteção das ilhas. Os ilhéus não a vendem, pois temem que seus inimigos potenciais possam usar a madeira para confeccionar seus próprios arcos, que seriam então usados contra eles. Contudo, não é sem precedentes que alguma dessa madeira encontre seu caminho para fora das ilhas, provavelmente através do contrabando, pois existem menções ao amagodouro até mesmo em Westeros, como o cabo da lança usada por Sir Jaime Lannister. Outros gêneros exportados incluem as doces frutas tropicais que não são tão comuns em outros lugares, uma espécie de vinho doce de âmbar e outro feito a partir da palmeira. As penas dos pássaros da região, tão coloridas e amadas pelos ilhéus, também fazem sucesso entre estrangeiros, e os exóticos animais daqui são às vezes comprados por poderosos de outros lugares para integrar em suas coleções particulares, com destaque para os curiosos macacos das ilhas. Disse que esses animais eram especialmente populares entre os senhores de dragões da Valíria de outrora, e eram muito cobiçados como itens de prestígio.
Em troca de todos esses bens, os ilhéus importam especialmente ferro, latão e outros metais para suas armas, arados e outros itens que demandam o material, já que as minas deles são bastante raras aqui. A grande frota mercante das ilhas pode ser encontrada em todos os grandes portos do mundo, desde Ib e Bravos até a costa Sotori, e desde as terras do Poente até as Rai da Sombra. Do mesmo modo, muitos navios vindos de todas as partes do mundo conhecido podem ser encontrados nas ilhas, vindo em busca de seus exóticos produtos. Os ilhéus também são exímios exploradores navais, tendo supostamente cartografado locais tão distantes que os Westerosi sequer têm conhecimento de sua existência. De fato, existem aqueles nos reinos que acreditam que os ilhéus podem até mesmo ter mapeado com precisão a misteriosa costa de Sothorios, e que saberiam até mesmo onde o continente termina, mas quando os Westerosis tentam sondar essa informação, sempre retornam de mãos abanando, pois os sábios das ilhas não dividem suas cartas náuticas com estrangeiros, de modo que não é possível saber até onde vai a extensão do conhecimento náutico e cartográfico dos ilhéus.